Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, 30 anos trabalhando para empresas, vivendo o ambiente corporativo, estudando, conhecendo e convivendo com grandes líderes, com diretorias, presidências, conselhos de administração. Tudo isso me dá uma visão de dentro do universo empresarial. E isso me ajuda muito, porque ao investir em ações, você está investindo em empresas. Se você entender isso, tudo fica mais simples e mais fácil para você construir e formatar as suas estratégias de investimentos. Maratone todos os 1.300 vídeos aqui do canal, vale a pena. Faça a linha do tempo, desde julho de 2020. Fazer a ordem cronológica vai ajudar você a perceber muito dos fundamentos, das reflexões que aqui trazemos. O canal foi criado para compartilhar experiências, para ajudar vocês a entenderem dinâmicas das empresas, dinâmicas do mercado de ações. Invista seu tempo em conhecimento. O conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. Utilize o seu tempo com sabedoria, com inteligência. Utilize-o para crescer, para se preparar. O seu sucesso vai depender do seu preparo. O mercado de ações, eu percebi isso ao longo desse tempo que eu invisto, vou fazer agora 16 anos, mas eu fui percebendo que existe uma série de raposas. Aquelas raposas que ficam no entorno ali dos galinheiros, né? Então as raposas estão ali doidas para se alimentarem de forma fácil. E o que elas costumam fazer? Jogar algumas cascas de banana para aqueles desavisados, aqueles que não possuem o preparo adequado, possam pisar, cair e assim ser presas fáceis para essas velhas raposas que se alimentam no mercado financeiro. Muito cuidado. Tenho chamado a atenção nos últimos vídeos sobre essas armadilhas que são postas a todos os instantes. Bancos, corretoras sendo donos de canais de comunicação, canais de mídia financeira. Muito cuidado. Esteja atento ao que possa estar por trás daquela notícia que aparentemente tem apenas um cunho jornalístico, não é verdade? Então, se um banco, uma corretora estão por trás de uma mídia financeira, podem existir interesses ocultos ao se noticiar, ao se dar determinada cobertura sobre um fato, sobre uma notícia, sobre alguma coisa. Muitas vezes há um viés, uma busca por promover algo em função de uma estratégia essa que está oculta para você. Então, muito cuidado. Muito cuidado, é preciso estar atento ao que pode estar por trás das notícias. Aprendi isso com um grande empresário para quem prestei serviços. Ele disse: meu filho, você precisa estar atento às entrelinhas. Tem coisas que não são verbalizadas, mas se você prestar atenção, você vai perceber que existem mensagens subliminares, coisas que estão implícitas naquela comunicação, mas que não estão explicitadas. Isso você precisa aprender, você precisa moldar o seu pensamento para perceber essas nuances. Julgo que isso é vital, vital para o seu sucesso. Você tem que ter senso crítico, capacidade de interpretação. Para isso precisa de conhecimento, precisa de preparo. Se você não tem, presa fácil dos oportunistas de plantão, daqueles que manipulam o mercado ao sabor dos seus interesses, particulares. Então, muito cuidado. Há muita manipulação no mercado financeiro, há muita manipulação no mercado de ações. Se utiliza o que para isso? Se utiliza das fragilidades do investidor. Se utiliza vamos dizer assim, de questões comportamentais, associadas ao quê, Clóvis? Associadas à falta de conhecimento, associados à ganância, associados ao medo. Então, a mídia financeira muitas vezes está aí produzindo conteúdos e notícias que vão gerar volatilidade. Quem está dizendo isso é você, Clóvis? Não, Larry Fink. Larry Fink, CEO da BlackRock, que é a maior casa de investimentos do mundo, que controla 10 trilhões de dólares. Ele diz isso sobre a mídia americana,
E aí eu extrapolo o que ele falou, se isso é verdade na mídia americana, isso é verdade na mídia mundial, é verdade na mídia brasileira, óbvio, na mídia financeira. Então, o CEO da BlackRock nos afirmou categoricamente isso numa apresentação no ano passado. Ele disse: a mídia financeira existe para produzir volatilidade. Eles gostam de criar confusão, barulho, se alimentam disso. Então, muito cuidado. No nosso caso, aqui no Brasil, a mídia financeira é dominada por grupos de investimento. Não poderia, ao meu ver, isso ser permitido, mas no Brasil é. Então temos que lidar com isso. O BTG é dono da revista Exame, o BTG comprou Empíricos, então ele tem sob seu domínio a Money Times, o canal Seu Dinheiro. A Infomoney está sob a guarda da XP. Então veja que tudo isso é revelador do que pode estar por trás das notícias aqui no Brasil na área da mídia financeira. E as casas de análise, Clóvis, o que é que você acha? As casas de análise cresceram no Brasil com o discurso de independência. Isso nos últimos anos foi desaparecendo, porque nós estamos assistindo uma grande consolidação nessa área das casas de análise, né? Então, trouxe aqui uma notícia que saiu agora recente, na coluna de Economia e Negócios do Estadão, 21 de abril. E olha o que eles dizem: XP compra Inside, leva o passe de Pit Money e avança em casas de análises. XP avança em casa de análise. É mais uma investida no mercado de casas de análise. A XP faz nova aquisição. Fechou a compra de 20% da Inside Research, fundada pelo economista Lucas Nogueira, conhecido como Pit Money, que mantém um canal no YouTube com mais de 360 mil inscritos. Os valores não foram revelados. É mais um movimento na área por parte da XP, que adquiriu a Levante e tem uma fatia na Suno, na OHM Research e na Spit, que se fundiu ao Primo Rico. Por trás da estratégia está mais do que conteúdo de empresas especializadas em falar com pessoas físicas. A XP está de olho na chamada geração de leads, ou pessoas interessadas em seu serviço. O termo, aliás, é bastante usado no mundo da publicidade. Os sócios dessas casas de análise têm, de uma maneira geral, grande exposição nas redes sociais e centenas de milhares de seguidores. Mas esse movimento não é exclusivo da XP. Desde o ano passado, existe uma onda de aquisições de casas de análise de investimento em curso no Brasil. Além da operação feita pela XP, o BTG Pactual comprou a Empíricos, que por anos navegou sozinha nesse mercado no Brasil. Já a Eleven foi vendida para o Banco Modal, que no passado foi adquirido pela XP. Hoje, a maior casa de análise de investimentos, ainda independente, é a Nord. Então, veja, há um movimento aí de compras, de aquisições, né? E tudo isso vem consolidando esse mercado. E aí, aquele discurso de que as casas de análise eram independentes vai por água abaixo, porque se cada casa de análise dessa tem por trás de si uma grande corretora como a XP, ou um grande banco de investimentos, como o BTG, ou o Banco Modal, enfim, se essas estruturas estão por trás das casas de análises, há interesses particulares por trás delas. E é isso que a gente precisa entender. Se entendermos isso, navegaremos com mais segurança nas águas do mercado financeiro. E esse é o nosso objetivo, navegar com mais segurança nas águas do mercado financeiro. Quanto mais conhecimento temos, menos riscos corremos. Quanto mais conhecimentos temos, menos riscos corremos. A exposição ao risco está atrelada ao desconhecimento, à falta de preparo. Você precisa entender isso. O Henrique Breda, ele afirma de forma profética, e eu assino embaixo do que ele diz: a grande maioria das pessoas que vão para a Bolsa de Valores estão condenadas a perder o seu dinheiro. Isso é verdade.
E por que isso é verdade, Clóvis? Porque as pessoas não investem em preparo, não investem em conhecimento, não possuem senso crítico, chegam à bolsa com uma formação educacional muito precária, com uma capacidade de leitura muito precária, com uma capacidade de interpretação muito deficiente. Assim, são presas fáceis para as velhas raposas que estão no mercado financeiro. Como mudar isso? Primeiro, ter consciência de que isto é um grave problema que vai te levar a perder dinheiro. Essa é a primeira questão fundamental. A pessoa só vai fazer dieta no dia que chegar à conclusão que está gorda demais, que está com sobrepeso. Enquanto ela não chegar à conclusão de que ela está com sobrepeso e que isso faz mal à saúde, ela não vai fazer uma dieta, ela não vai fazer atividade física. Então, a consciência precisa acontecer, a transformação acontece primeiro aqui, na sua cabeça. Feito isso, você leva essa transformação para a prática, né? Então aí vem uma série de atitudes que você precisa tomar. Você precisa estudar, você precisa seguir pessoas que sejam confiáveis, pessoas que mostrem que têm resultados, que apresentem credibilidade, que tenham autoridade, porque tem muitos na internet espertalhões, nas mídias, nas redes sociais, muitos espertalhões querendo ganhar dinheiro às suas custas, vendendo atalhos para a riqueza, pousando em carros de luxo, aviões e tudo mais, dizendo que tudo aquilo foi com a bolsa de valores que eles ganharam ou com criptoativos e que eles são os espertalhões do mercado, que eles conseguem fazer em meia hora 5 mil reais de ganho e que você também vai ter essa vida fácil, entendeu? Isso tudo é golpe. Isso tudo é golpe, né? Então é preciso ter essa consciência, é preciso ter essa consciência. E aí você tem que buscar pessoas que lhe passem credibilidade. A confiança é tudo. Se você confia, se você acredita, você segue, você busca a orientação dessa pessoa, vai se orientar pelo que essa pessoa está lhe falando, lhe apresentando como evidência, como resultado de sua experiência. Cabe a você fazer essa seleção natural. Você tem que ter senso crítico, separar o joio do trigo. Se você não consegue fazer isso, aí lamento, você está condenado a perder. Essa é uma certeza. Muito bom. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre as dívidas da Oi, né? A Oi quitou a dívida com o BNDES, que era um dos maiores credores da recuperação judicial. Isso é uma coisa importante. O BNDES era um dos maiores credores da recuperação judicial da Oi. Com o fechamento da venda da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo, a Oi aproveitou para usar uma parcela dos recursos recebidos para quitar a dívida que tinha com o BNDES, um dos maiores credores da recuperação judicial, com uma dívida de 14,47 bilhões. Com o recurso que recebeu de 14,47 bilhões, já na quarta-feira, dia 20, a companhia separou 4,64 bilhões para o BNDES. O pagamento foi efetuado diretamente pelas compradoras, pela TIM, Vivo e Claro, pagaram já diretamente a pedido da Oi essa dívida, né? Essa possibilidade estava prevista na cláusula 4.2.5 do Plano de Recuperação Judicial e nos termos previstos pelo contrato de venda da Oi Móvel. Em fato relevante, a dívida, a TIM comunicou a transferência de 2,06 bilhões diretamente ao BNDES, ao passo que a Vivo reportou a transferência de 1,561 bilhão e a Claro 1,01 bilhão. Com a operação, a dívida da Oi foi reduzida de 23 bilhões para 18,4 bilhões, apenas considerando aí este pagamento do BNDES. O valor recebido poderá ser utilizado para amortizar outras dívidas também. A venda de ativo em si tem como principais objetivos a redução da dívida da empresa que está em recuperação judicial. Além do BNDES, a empresa tem ainda como principais credores concursais e extras concursais a Anatel, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal,
Ao final do ano passado, o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, lembrou que também utilizaria os recursos para pagamento de bancos e ex-dividendos, mas que há um limite para as quitações de dívida. Obviamente, porque aí não teria sustentação e visão de caixa para investir e continuar a operação até o equilíbrio de geração de caixa. De fato, o pagamento da dívida do BNDES em particular foi um dos argumentos utilizados pelo juiz da recuperação judicial da Oi, Fernando Viana, no workshop promovido pelo CAD em fevereiro, para justificar a necessidade de urgência na aprovação da venda do imóvel. O juiz lembrou que se isso não ocorresse, a operadora fosse à falência, o banco teria que arcar com as consequências. Boa parte das dívidas da Oi vieram da aquisição da Brasil Telecom, sem o processo de due diligence em meados de 2008. Fato nebuloso, muito pouco explicado, grave, mas que não gerou nenhuma investigação, não gerou nenhuma responsabilização, não gerou nenhum processo criminal contra quem fez isso, né? Ao final do ano seguinte, a companhia já tinha levantado empréstimos de mais de 11 bilhões de reais ao grupo e aos controladores, incluindo o próprio BNDES, responsável por quase 7 bilhões à época. Então, essa dívida do BNDES está paga, isso é muito importante. Estamos falando aí de uma redução de 4,64 bilhões de reais liquidado. Veja que essa dívida reduziu, né, por conta dos acordos feitos lá na Assembleia, no plano de aditamento da Assembleia Geral de Credores, né, onde ficou acertado que haveria uma redução de 50% sobre a dívida dos bancos. Isso foi aplicado e, por isso, a dívida do BNDES foi quitada, né, a este valor de 4,64 bilhões de reais. É mais um passo importante, a gente precisa estar atentos a essas movimentações, porque a gente tem aí movimentos importantes do ponto de vista de recuperação, né, da saúde financeira da empresa. E isso sinaliza um pouco o que esperar, né, dos próximos balanços. O que esperar dos próximos balanços. Lembrando sempre que o resultado de 27 de abril foi referente ao quarto trimestre de 21. Esses números estarão sendo modificados, né, a partir dos relatórios, né, dos demonstrativos do primeiro trimestre e do segundo trimestre. A venda da Oi Imóvel estará lançada aí no balanço do segundo TRI, assim como se espera para a operação da Vital, também que seja lançada no balanço do segundo TRI. No primeiro trimestre, nós teremos um impacto de redução de dívida por conta do câmbio, né? Estimamos aí uma redução de 2,5 bilhões em função do câmbio, ok? Vamos acompanhar de perto essa evolução. Mas o que vai nos dar, vamos dizer assim, uma amplitude mais coerente de olhar a nova Oi será exatamente o balanço do segundo trimestre. Então, vamos ter paciência. Mas neste balanço do segundo TRI, a gente vai ter a exata fotografia do que é a nova empresa, que já terá saído da recuperação judicial. Tenha calma, tenha paciência, continue estudando, continue se preparando para fazer escolhas cada vez mais inteligentes. E não fique refém de casas de análises nem de carteiras recomendadas, de bancos e de corretoras. Esse é um erro absurdo. Nunca mais repita isso. Não fique nas mãos dos analistas de bancos, de corretoras, nem tampouco das casas de análise. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.